Então lá nós temos o seguinte, a nossa primeira propriedade chama-se multiplicação de potências de mesma base. Então, por exemplo, eu tenho A elevado a N vezes A elevado a, vamos pôr aqui, M e aqui N. A elevado a M vezes A elevado a N. Olha, perceba que elas têm a mesma base. Então, o que eu faço para resolver isso? Eu mantenho a base e somo os expoentes. Na multiplicação, somo os expoentes. Então, vai ficar M mais N. Então, por exemplo, nesta primeira propriedade aqui que nós temos, nesta primeira propriedade, eu poderia explicar da seguinte forma. Vamos supor que eu tenha 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 5. Percebam que ela é uma multiplicação de potência de mesma base. Então, o que eu vou fazer? Eu mantenho a base e somo os expoentes. Então, aqui vai ficar 3 mais 5. Isso vai ser igual a 2 elevado a 3 mais 5, que vai dar 8. 2 elevado a 8 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 8 vezes, que vai me dar 256. Pronto, eu calculei. Ah, mas eu poderia também ter feito 2 ao cubo é 8, 2 à quinta 32, 8 vezes 32 dá 256. Mas se a minha base fosse desconhecida, se, por exemplo, a minha base fosse uma letra, a minha resposta ficaria em potência e não teria outra maneira de fazer a não ser usando a propriedade. Ok? A segunda propriedade das potências é a operação inversa da multiplicação. É a divisão de potências de mesma base. Então, eu tenho A elevado a M, A elevado a M dividido por A elevado a N. Veja que é uma divisão, e nós sabemos que divisão podemos escrever em forma de fração. As bases são iguais, os expoentes são diferentes. Então, o que eu fiz aqui? Na multiplicação, eu somei os expoentes. A divisão é a operação inversa da multiplicação. E qual o inverso da adição? É a subtração. Então, na divisão de potências de mesma base, mantém a base e subtrai os expoentes. Então, fica desta forma aqui, ó. A elevado a M menos N. Então, vamos supor que eu tenha aí o seguinte exercício, né? Vamos supor que eu tenha 5 elevado a 4 dividido por 5 elevado ao cubo. Vamos supor que eu tenha esta divisão. 5 elevado à quarta dividido por 5 elevado ao cubo. Então, 5 elevado à quarta é 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. 5 ao cubo é 5 vezes 5 vezes 5. E depois teria que fazer a divisão. Como as potências têm a mesma base, o que eu faço? Eu mantenho a base e subtraio os expoentes. 4 menos 3. Vai dar 5 elevado a 1. E qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Então, aqui o resultado será 5. Ok? A minha terceira propriedade das potências, são quando eu tenho uma multiplicação ou
uma divisão de potências de mesmo expoente. Então, agora, as bases são diferentes. Por exemplo, A elevado a N vezes B elevado a N. Bases diferentes, mas os meus expoentes são o mesmo. Então, o que é que eu posso fazer aqui? Como os meus expoentes são os mesmos, eu posso colocá-los em evidência multiplicando as bases primeiro, A vezes B, e depois elevar a N. Ou vice-versa, posso fazer ao contrário também. Então, esta é a minha terceira propriedade. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha 2 elevado a 5 vezes 5 elevado a 5. 2 elevado a 5, você calcula, 5 elevado a 5 e depois multiplica os resultados. Olha que trabalho. Como essas duas potências têm o mesmo expoente, aplicando a propriedade, ficaria 2 vezes 5, isso elevado a 5. 2 vezes 5 vai dar 10, então fica 10 elevado a 5. 10 elevado a 5 é o 1 acompanhado de 5 zeros. Então, você vai colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, ficou 100 mil. Era o mesmo que você pegar 2 à quinta e multiplicar por 5 à quinta, que daria mais trabalho, porque eu teria que resolver as potências primeiro e depois fazer a multiplicação. Então, quer dizer que usando a propriedade se tornou muito mais simples. Bom, a minha quarta propriedade é o inverso desta terceira. Aqui é uma multiplicação. Então, na quarta é uma divisão. A elevado a N dividido por B elevado a N. Ambos com o mesmo expoente, nós podemos dividir a base primeiro, A sobre B, e depois elevar a N. Então, facilitaria os nossos cálculos aqui também. Então, vamos supor que eu tenha aqui 0,4 ao quadrado, dividido por 0,2, também ao quadrado. As bases são diferentes, porém os expoentes são iguais. Então, utilizando esta propriedade, nós podemos dividir 0,4 por 0,2 e depois resolver a potência ao quadrado. Como esse decimal tem uma casa decimal aqui, esse número tem uma casa decimal e esse também tem uma casa decimal, basta cortar a vírgula. Cortando a vírgula, eu vou ficar com 4 dividido por 2 ao quadrado. 4 dividido por 2 vai dar 2. E 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é igual a 4. Portanto, ficou mais fácil do que fazer 0,4 ao quadrado, 0,2 ao quadrado e depois efetuar a divisão. Quinta propriedade. A quinta propriedade é quando nós temos uma potência de potência. Então, como que ela vem escrita? Eu tenho aqui, por exemplo, A elevado a M, uma potência, e isso elevado a N. Eu digo que isso é uma potência de potência. Na potência de potência, nós mantemos a base e multiplicamos os expoentes. Então, vai ficar M vezes N. Mantém a base e multiplica
os expoentes. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha 2 ao cubo, isto ao quadrado. 2 ao cubo ao quadrado. Eu mantenho a base, que é 2, e multiplico os expoentes. 3 vezes 2. 3 vezes 2 dá 6, portanto, isso é igual a 2 elevado a 6. E 2 elevado a 6 é igual a 64. Isso é uma potência de potência. Agora, eu quero mostrar para vocês um cuidado que vocês têm que ter ao resolver uma expressão numérica, ou geralmente numa expressão numérica, ou algum probleminha. Vamos supor que eu tenha escrito assim, 2 elevado a 3 ao quadrado. Veja que a diferença entre a potência de potência e esse aqui de baixo é que aqui não tem parênteses. Quando não tem parênteses, significa que eu tenho uma potência cujo expoente é outra potência. Então, é como se eu tivesse aqui 2, isso elevado a 3 ao quadrado. Então, primeiramente, eu tenho que resolver esta potência aqui de fora. Então, resolvendo esta potência de fora, 3 ao quadrado é 3 vezes 3. Então, eu vou ficar com 2 elevado a 9. E 2 elevado a 9 dá 12, que é diferente de 64. Entenderam? Então, nós temos aí essas propriedades. Nós temos mais uma propriedade que eu já vou explicar. Quinta, última propriedade, a sexta propriedade, a última, é quando eu tenho uma potência cujo expoente seja um número inteiro negativo. Então, vamos supor que eu tenha A sobre B, isto elevado a menos N. A sobre B elevado a menos N, um expoente negativo. O que é que eu faço? Primeira coisa, não entre em pânico. Segunda coisa, você vai inverter esta base, inverte ela. Ela vai ficar B sobre A. E aí muda o sinal do expoente. Se ele está negativo, ele vai ficar positivo. E aí é só resolver o exercício. Ok? Aí é só fazer o cálculo. Então vamos supor, por exemplo, que eu tenha 2 terços elevado a menos 2. 2 terços elevado a menos 2. O meu expoente está negativo, então inverte a base. Vai ficar 3 sobre 2 elevado a 2. E agora você vai fazer 3 sobre 2 vezes 3 sobre 2. 3 vezes 3 dá 9. E 2 vezes 2 dá 4. E aí conseguimos resolver. Vamos pegar um outro exemplo. Vamos supor que eu tenha 5 elevado a menos 2. Pode ser qualquer número. 5 elevado a menos 2. Bom, nós sabemos que quando não tem nada embaixo, vale 1. Por quê? Porque eu posso transformar um número natural em fração como um número inteiro em fração. Como o meu expoente é negativo, você inverte a sua base. 5 sobre 1 fica 1 sobre 5.
1 sobre 5, muda o sinal do expoente e fica ao quadrado. Então, 1 quinto ao quadrado é 1 quinto vezes 1 quinto. 1 vezes 1 dá 1 e 5 vezes 5 dá 25. E aí, estas são as propriedades das potências, a nossa ferramenta de trabalho. Então agora eu vou mostrar para vocês um exercício que caiu em prova. Bom, vamos ver esse probleminha aqui, olha. Sendo A e B números reais diferentes de zero, o valor de A ao cubo vezes B ao quadrado, isso tudo elevado a 3, dividido por A ao quadrado vezes B ao cubo, isso tudo ao quadrado é alternativa A ao quadrado vezes B, alternativa B, A elevado a 6, alternativa C, A elevado a 5, alternativa D, B elevado a 4, alternativa E, A vezes B. Bom, quando ele diz números reais diferentes de zero, ele está querendo indicar que esses números não podem ser zero, uma vez que não existe divisão por zero. Tá? Então, o que nós temos que resolver é esta expressão aqui. Então, eu tenho A ao cubo vezes B ao quadrado, isso elevado a 3, sobre A ao quadrado vezes B ao cubo, isto ao quadrado. Então, nós vamos aqui fazer a nossa resolução. Como aqui eu resolvo isso tudo aqui? Muito bem. Aqui eu tenho uma potência de potência. A elevado a 3, isso elevado a 3. Vezes B ao quadrado elevado a 3. Então, nós teríamos aqui a seguinte situação. A ao cubo elevado a 3, vezes B ao quadrado também elevado a 3. Isto está na nossa propriedade de potências de mesmo expoente. Eu posso multiplicar as bases ou eu posso separar as bases. O mesmo ocorre aqui, 2 ao quadrado, não vai ficar A ao quadrado, vezes B ao cubo, B ao cubo, ao quadrado. Muito bem. Potência de potência multiplica os expoentes. Então, mantém a base, A, 3 vezes 3 dá 9, vezes B, 2 vezes 3 dá 6. Isso dividido por A elevado a 2 ao quadrado, A elevado a 2 vezes 2 dá 4, vezes B elevado a 3 vezes 2 dá 6. Muito bem. B elevado a 6, dividido por B elevado a 6, vai dar B elevado a 0, que dá 1. E aqui eu fiquei com A elevado a 9, dividido por A elevado a 4. Como eu tenho uma divisão de potência de mesma base, o que é que eu faço? Eu mantenho a base e subtraio os expoentes. Então, vai ficar A elevado a 9 menos 4, que dá 5. A elevado a 5 é o meu resultado e está na alternativa C. Bom, raízes. As raízes são operações inversas da potência. Então, por exemplo, se eu tiver raiz enésima de um número A, isto é igual a B. Por que que é igual a B? Porque se eu pegar aqui o meu A, o meu B,
que é a resposta, e elevar a n, que é esse númerozinho aqui, eu vou reproduzir o a, o número que está ali dentro. Então, é a operação inversa da potência. A raiz elevado a n reproduz esse número de dentro, que é o a. Ok? Então, essa é a definição de raízes. Então, vamos supor que eu tenha, por exemplo, raiz cúbica de 8. A raiz cúbica de 8 é igual a 2, pois se eu pegar o 2, que é o resultado, e elevar a 3, 2 ao cubo, é 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 8, que é o número que está dentro do símbolo da raiz, que é o radical. Esse radical aí. Esse númerozinho que vem aqui chama-se índice. E quando o meu índice é 2, nós costumamos ocultá-lo e falamos raiz quadrada. Então, quando eu tenho uma raiz quadrada, eu já sei que esse númerozinho que não vai aparecer aí é o 2, tá? É o menor índice que nós temos. Esse número dentro do radical, ele é chamado de radicando. E o resultado é a raiz. Como as raízes são operações inversas das potências, nós também temos algumas propriedades similares às da potência, que vai também nos facilitar em alguns exercícios. Eu sempre uso essas propriedades quando eu achar que é conveniente para resolver o exercício. Então, nós temos aqui como propriedades. Na minha primeira propriedade, é quando eu tenho uma multiplicação de raízes de mesmo índice. Raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B. Então, eu tenho uma multiplicação de raízes com o mesmo índice. Eu posso sempre manter o índice e multiplicar os radicando. Multiplica os radicando. Então, eu faço raiz enésima de A vezes B. Então, esta é a minha primeira propriedade. Primeira propriedade. Vamos supor, por exemplo, que eu tivesse aí a raiz cúbica de 4 vezes a raiz cúbica de 2. Bom, para mim resolver essa multiplicação, raiz cúbica de 4 é um número irracional. E a raiz cúbica de 2 também. Então, seria muito difícil eu achar essas raízes. Então, necessariamente, eu vou ter que utilizar a propriedade. Como é uma multiplicação de raízes de mesmo índice, eu mantenho o índice e vou multiplicar os radicando. 4 vezes 2. Então, vai ficar raiz cúbica de 4 vezes 2. 8. E a raiz cúbica de 8 vai dar 2. Pronto. Resolvemos esta multiplicação. A segunda propriedade é o inverso da primeira.
é uma divisão de raízes de mesmo índice. Raiz enésima de A dividido pela raiz enésima de B. Mantém o índice e divide os radicando. Fica muito mais simples. E lembrando que você pode fazer o inverso também. Eu posso ter isso e eu transformar ao contrário. Fazer ao contrário. Vamos supor que eu tenha, por exemplo, raiz quadrada de 20 dividido pela raiz quadrada de 5. Raiz quadrada de 20. Tanto a raiz quadrada de 20 quanto a raiz quadrada de 5 não são exatas. Mas, como nós temos o mesmo índice, que aqui é 2 e aqui é 2, eu posso manter esse índice 2 e dividir os radicando. Então, eu faço 20 dividido por 5. Vai dar raiz quadrada, 20 dividido por 5 vai dar 4. E a raiz quadrada de 4 é 2. Então, a raiz quadrada de 20 dividido pela raiz quadrada de 5 vai me dar 2. Bom, terceira propriedade é quando eu tenho uma raiz de raiz. Então, eu tenho uma raiz de índice m, da raiz de índice n de um número real qualquer. Raiz de raiz. Pode ter mais, ok? Na raiz de raiz, nós multiplicamos estes índices. Então, você vai fazer m vezes n e transforma numa única raiz. E vice-versa, você pode também fazer ao contrário, desmembrando. Ok? Muito bem. Então, por exemplo, vamos supor que eu tivesse a raiz cúbica da raiz quinta de 10. E eu quero transformar isto num único radical. Então, eu vou multiplicar aqui 3 vezes 5 e vou chegar no índice 15, 3 vezes 5, 15, do número 10. Então, eu transformei a raiz de raiz num único radical, ok? Agora eu vou passar explicar como se resolve um exercício que envolve raízes. Bom, resolvendo a expressão abaixo, obtemos. Então ele me deu a raiz, veja que essa raiz aqui, ó, ela vai até o fim lá. Dentro dessa raiz eu tenho 8 mais raiz de 14. E dentro dessa raiz eu tenho mais raiz cúbica de 6. E dentro dessa raiz, mais a raiz quadrada de 4. Aí eu tenho alternativa A, raiz de 3, alternativa B, 2 raiz de 3, alternativa C, 12, alternativa D, 3 raiz de 2 e alternativa E, raiz quadrada de 2. Então vamos para a resolução. Resolução disso daí. Muito bem. Ó, por onde que eu tenho que começar? Veja que eu não tenho uma multiplicação nenhuma aqui, eu tenho soma. E não temos propriedade para soma. Então nós vamos começar resolvendo esta raiz aqui, olha. Raiz quadrada de 4 vale 2. Raiz quadrada de 4 é igual a 2. Então vai ficar raiz quadrada de 8 mais raiz quadrada de 14 mais raiz cúbica de 6 mais 2, que é o resultado da raiz quadrada de 4.
Agora nós vamos somar isso daqui, 6 mais 2. Então eu vou ter raiz quadrada de 8, mais a raiz quadrada de 14, mais a raiz cúbica de 6 mais 2, que dá 8. E vamos calcular a raiz cúbica de 8. A raiz cúbica de 8 é exato e é igual a 2. Então, vamos substituir a raiz cúbica de 8 por 2. Eu vou ficar com a raiz quadrada de 8, mais a raiz quadrada de 14, mais 2. Agora, vamos somar esse radicando. Fica a raiz quadrada de 8, mais a raiz quadrada de 14, mais 2, que dá 16. Bom, vamos resolver aqui. A raiz quadrada de 16 é uma raiz exata. Raiz quadrada de 16 é igual a 4, pois 4 vezes 4 dá 16. Então, vou ficar com raiz quadrada de 8 mais 4. Raiz quadrada de 8 mais 4 me dá raiz quadrada de 12. Aí você vem aqui e procura uma alternativa. E você percebe que não tem esta alternativa. Mas vocês estão percebendo que algumas alternativas têm um número multiplicando a raiz. Isso significa que eu tenho que resolver essa raiz. Como que eu resolvo isso? Eu vou fatorar o 12. Fatoro 12. Pelos números primos. 12 é par, é divisível por 2, que vai dar 6. Dividir por 2 vai dar 3. E aqui por 3 vai dar 1. Como o índice da minha raiz é 2, a cada 2 números iguais, vai saltar 1 para fora da raiz 2. Então, daqui vai sair um 2. Por que que isto ocorre? Porque a raiz de 12 é igual à raiz de 2 vezes 2, que é 2 ao quadrado, vezes 3. A raiz de 2 ao quadrado é a raiz de 4, isso vezes a raiz de 3. Raiz de 4, raiz quadrada de 4 dá 2. E esse 3 aqui, ele fica dentro da raiz. 2 raiz de 3. 2 raiz de 3 está na minha alternativa B. O valor da expressão abaixo é 5 ao quadrado mais a raiz quadrada de 9 menos, abre colchete, mais 20 dividido por menos 4 mais 3, fecha o colchete. Alternativa A, 8, alternativa B, 12, alternativa C, 30, alternativa D, 32 e alternativa E, 40. Qual das alternativas é a correta? Nós estamos diante de uma expressão numérica e para resolver uma expressão numérica, nós vamos seguir uma ordem. Então, inicialmente, primeiro passo, você vai resolver as potências e raízes. Primeira coisa que você faz, resolve as potências e raízes. Depois, você vai resolver as multiplicações e divisões. E, por último, você resolve a soma e a subtração, quando aparecer estas operações. Sempre da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita. Primeiro potências e raízes, depois multiplicação e divisão, por último a soma e a subtração.
Em algumas expressões numéricas aparecem também parênteses, colchetes e chaves. Também temos uma ordem para ser seguida. Primeiro, você resolve tudo que estiver dentro dos parênteses. Segundo, tudo que estiver dentro dos colchetes. Terceiro, tudo que estiver dentro das chaves. E por último, o que estiver fora, seguindo a ordem das operações. Então, vamos lá à resolução deste exercício. Resolução deste exercício aí. Então, ele me dá aqui 5 ao quadrado mais a raiz quadrada de 9 menos, abre o colchete, mais 20, dividido por menos 4 mais 3, fecha o colchete. Ok? Muito bem, vamos lá. Seguindo as nossas regrinhas, a nossa ordem, né? Primeiro, potências e raízes. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, dá 25, mais raiz quadrada de 9 dá 3, porque 3 vezes 3 dá 9, menos. Aqui nós temos dentro do colchete, eu tenho uma divisão e uma soma. O que eu resolvo primeiro é a multiplicação e divisão, da esquerda para a direita, e por último a soma e a subtração. Então nós vamos fazer esta divisão dentro dos colchetes. Mais com menos dá menos, 20 dividido por 4 dá 5. Copia o mais 3, fecha o colchete igual. Aí eu fiquei com 25 mais 3 menos, abre o colchete, menos 5 com mais 3 dá menos 2. Agora, para eliminar este colchete, vamos fazer a regrinha de sinal. 25 mais 3, menos com menos dá mais 2. Então, eu fiquei com 25, com mais 3, 28, com mais 2 dá 30. 30 é o resultado da minha expressão numérica e se encontra na alternativa C. Bom, vou ler uma questão agora interessante aqui, olha, sobre irracionais, os conjuntos numéricos, que envolve as operações com os conjuntos. Considere as seguintes sentenças. 1. O conjunto A, 3, 4, 5, 6, 7, pode ser escrito da seguinte forma. A é igual a x pertencente aos naturais, tal que 3 é menor que x, que é menor que 7, onde n representa o conjunto dos números naturais. 2. Os números naturais pares, x, tais que 4 é menor que x, menor que 9, são 6 e 8. 3. O número π, 3,141592, 3 pontinhos, pode ser escrito como 22 sobre 7. 4. Se n representa o conjunto dos números naturais, z representa o conjunto dos números inteiros e i representa o conjunto dos números irracionais, então n está contido em z, que está contido em i. Das sentenças acima, é ou são verdadeira ou verdadeiras, alternativa A, somente 1, alternativa B, somente 1 e 3, alternativa C, somente 2, alternativa D, somente 1, 3 e 4, e alternativa E, somente 3. Bom, então nós temos aqui no primeiro item,
ele diz que o conjunto 3, 4, 5, 6 e 7, o conjunto A, 3, 4, 5, 6 e 7, é a mesma coisa, ele pode ser escrito da forma A é igual a x pertence aos naturais, tal que 3 é menor que x, que é menor que 7. Então, vamos verificar. E ele fala que N representa o conjunto dos naturais. E o conjunto dos naturais é 0, 1, 2, 3, 4, 5 e infinito. Ok? Então ele fala que esse conjunto pode ser representado da mesma forma que esse aqui. Então vamos lá. Esse conjunto, 3 é menor que x. Significa que o x começa no 4. Correto? Então o meu conjunto A aqui começaria no 4. A não ser que tivesse um tracinho aqui embaixo, que seria 3 é menor ou igual a x. Então, começa no 4. E o x, ele é menor que o 7. Então, quer dizer que é 4, 5 e 6. Portanto, esse item está errado. No nosso segundo item, ele diz que os números naturais pares x, tais que... Segundo item. Os números naturais pares x, tais que 4 é menor que x, que é menor que 9. Números pares. Ele diz que são o número 6 e 8. Muito bem, vamos lá. Os números naturais pares são todos os números terminados em 0, 2, 4, 6 e 8. Esses são os números pares, são os terminados em 0, 2, 4, 6 e 8. O 4 é menor que o x. Então, quer dizer que o x é maior que o 4. Então, o nosso x vai começar aqui. É o 6. E o x é menor que o 9. Então, os números pares entre o 4 e o 9 são 6 e 8. Portanto, este item está correto, ele está certo. Não é um item certo. No terceiro, ele diz o seguinte, no terceiro item, o número π, que é igual a 3,14, 15, 92, 3 pontinhos, pode ser representado, ou seja, ele pode ser representado, ele é igual a 22 sobre 7. O que nós temos aqui é que o π, ele tem os seus números decimais constantes e não periódicos. O π, ele não pode ser escrito em forma de fração, porque eu não tenho uma repetição aqui de números nas casas decimais. Ele é não periódico. Sendo ele não periódico, esse número π não poderá ser escrito em forma de fração, porque ele é um número irracional. O π é um número irracional.
Portanto, este terceiro item está errado. No nosso quarto item, ele diz que se n representa o conjunto dos números naturais, z representa o conjunto dos números inteiros e i representa o conjunto dos irracionais, neste quarto item, ele diz que n está contido em z, que está contido em i. No comecinho desse assunto de operações com números reais, na aula anterior, eu expliquei para vocês, né? Que primeiro nós temos o conjunto n, conjunto dos naturais. Depois veio o conjunto dos números inteiros. Depois nós temos o conjunto dos racionais e aqui fora eu tenho os irracionais, que são os números que não podem ser escritos em forma de fração. Tudo isso daqui representa a união deste conjunto Q com o conjunto I, representa o conjunto dos números reais. Portanto, este item, quando ele diz que n está contido em z, é verdadeiro, mas que z está contido em i, torna esse item falso. Portanto, esse item está errado. E o único item correto é o segundo item, que está certo. E nós encontramos isso daí na alternativa C do exercício. Alternativa C. Bom, vamos a mais um exercício que agora envolve intervalos reais, os conjuntos reais todo. Sendo A, o conjunto X pertence a R. X pertence ao conjunto dos reais, que são os naturais, os inteiros, os racionais e os irracionais. Tal que 1 é menor ou igual a x, que é menor que 3. E B, o conjunto X pertence aos reais, tal que x é menor ou igual a 1 ou x é maior que 2. Determinar. Item A união B. Item B, a intersecção B. Item C, A menos B. Esse símbolo, união, intersecção, nós já conhecemos da aula da teoria dos conjuntos. Muito bem. Como x pertence aos reais, entre o 1 e o 3 existem uma infinidade muito grande de números, que não dá para escrevê-los um a um. Então, nós vamos representar esse conjunto, que é real, em forma de um diagrama, de um gráfico. Então, nós vamos fazer assim, olha. O conjunto A, vamos fazer uma reta real aqui, uma reta real dos números reais, e vamos marcar aqui o 1 aqui, 1, e vamos marcar o 3. Vamos marcar o 3 aqui, 1 e o 3. Como este símbolo aqui representa menor ou igual, nós vamos representar com uma bolinha cheia. E como esse símbolo aqui é apenas de desigualdade, menor, nós vamos representá-lo com uma bolinha vazia. O x está entre o 1 e o 3. São todos os números que se encontram entre o 1 e o 3. Então, é todo esse intervalo aqui. Então, você tem o 1, o 1,000001, 1,0 e vai até chegar no 3, mas não incluindo o 3. Ok?
Muito bem. Vamos representar agora o conjunto B. Vamos fazer uma outra reta real paralela à primeira. Paralela à primeira. X é menor ou igual a 1. Vamos anotar esse número 1 exatamente onde está este 1 aqui, ó. Exatamente embaixo, nós vamos marcar o 1 aqui. Então, nós estamos, na verdade, projetando este 1 aqui embaixo. E x é maior que 2. Vamos pegar esse número 2. O 2 está entre 1 e o 3. Então, ele vai estar no meio. Aqui vai ser o 2. Aqui o 2. Como este símbolo aqui é de menor ou igual, vamos representar ele com uma bolinha cheia. E este símbolo aqui, que é maior, nós vamos representá-lo com uma bolinha vazia. Agora perceba, o x é menor ou igual a 1. Se ele é menor ou igual a 1, ele está à esquerda do 1, são os números menores. O número à esquerda é menor do que o número à direita. Então, ele está aqui. Todos esses números. Ou o x é maior que 2. Se ele é maior que 2, ele está à direita do 2. Então, ele vai estar aqui. Todos os números. Muito bem. Fizemos a representação gráfica do conjunto A e do conjunto B. Agora, nós vamos fazer o item A. O item A, ele diz assim, A união B. Vamos lá então, aqui ó, A união B. União é a mesma coisa que reunião, reunir tudo. Então, vamos traçar aqui a reta real e juntar todos os elementos do A com os elementos do B. Junta tudo isso. Vocês vão perceber que vai dar reta numérica todinha, ou seja, qualquer número real serve. Então, a união B. A união B é qualquer número real. Agora nós vamos calcular a intersecção B. A intersecção dos dois conjuntos é o que tem os dois ao mesmo tempo. Então, vamos traçar aqui a reta real, paralela às linhas de cima, e vamos ver o que é que tem no conjunto A e no B ao mesmo tempo. Então, nós vamos projetar o 1 aqui embaixo. 1. Vamos projetar o 2 aqui embaixo. E vamos projetar o 3 também aqui embaixo. O 1, ele tem uma bolinha cheia, tanto no conjunto A quanto no conjunto B. Portanto, ele vai ter uma bolinha cheia no conjunto intersecção de A com B. Então, 1 é uma resposta. No conjunto A, nós temos o 2, mas no conjunto B não temos o 2. Portanto, no conjunto intersecção, não vou ter o 2. No conjunto A, eu não tenho 3. No conjunto B, eu tenho 3. Intersecção, eu não vou ter o 3. Agora, observe aqui. Veja que esta região não tem nada em comum. Então, não tenho nada em comum aqui. Esta parte aqui também não tem nada em comum. Então, aqui eu também não vou ter nada. Agora, atente aqui que do 2 até o 3 tem tanto no conjunto A quanto no conjunto B.
portanto, vai ter aqui no conjunto intersecção de A com B. Muito bem, então a minha resposta. Eu tenho o elemento 1, então vamos lá, vamos marcar o 1 aqui. Ou o x pertence a esse intervalo, ou é união. União, é o que tem no A ou no B. União. Como aqui é uma bolinha vazia, nós vamos representar por um intervalo aberto, um colchete para fora. Aí eu coloco 2 e vai até o 3. Como a bolinha é vazia, o meu colchete também será para fora. Se fosse uma bolinha cheia aqui, esse colchete seria para dentro. Se fosse uma bolinha cheia aqui, esse outro colchete também seria para dentro. Ok? No item C, ele pede para calcular A menos B. A menos B. Vamos traçar outra linha paralela fazendo a reta real aqui. Vamos projetar agora o 1 aqui embaixo. Vamos projetar o 2 e vamos projetar o 3. Muito bem. Agora voltemos lá no início, conjunto A e B, que são esses conjuntos aqui. Eu quero A menos B. Então, você vai apagar o B todinho, apaga todo o B. Veja que essa região que é comum aqui, ela será apagada. Essa região toda será apagada. Quando eu tiro essa parte, aqui já não tinha nada, ok? Mas veja que eu tirei o 1, eu retirei o 1, eu apaguei o B. Se eu retirei o 1 não vai estar no conjunto A menos B. Então, a minha bolinha será vazia aqui. Como esta região, esses elementos, são exclusivos do A, eles vão permanecer aqui. Os elementos exclusivos do A. E o que acontece? Aqui o 2 é um elemento do conjunto A. Aqui não é. Se aqui não é, eu não estou retirando o 2. Então, aqui no 2 é uma bolinha cheia. O 2, ele continua lá como elemento do A. E eu retiro toda essa parte, então esta parte aqui, ela desaparece. Então, nós ficamos aqui com um intervalo, olha, uma bolinha vazia, intervalo aberto à esquerda no 1. E um intervalo fechado, porque a bolinha é cheia, no 2. Então, o meu colchete é para dentro, aqui no 2. Isso é intervalos reais, ou seja, operações com números reais. Ok? Até a próxima.